a única parte que eu explico é aquilo que eu, como adulta, e como também escritora, tenho lido e aprofundado sobre a sentimentalidade dele. Eu acho que ele era uma pessoa profundamente sentimental, cheio de dúvidas, como toda a gente inteligente. Tudo que se afirma sobre ele não é verdadeiramente nada de, como é que eu vou dizer, de garantido, nada é garantido, porque a nossa inteligência é muito limitada, o nosso conhecimento sobre o além é quase nulo e, portanto, quer dizer, o fantástico numa pessoa que faz arte, qualquer espécie de arte, plástica ou escrita, quer dizer, é querer alcançar o além, querer se tornar ele próprio, fazer parte da natureza e de como existe e daquilo que ele não consegue alcançar. A arte é justamente a procura daquilo que não se consegue nunca. A arte é mesmo isso. Quer dizer, se não houvesse uma procura incessante para conhecer o que nós nunca conhecemos, não havia arte. As pessoas muito simples, as pessoas que se contentam só com o dia-a-dia, da sobrevivência, do seu ordenado, do seu pagamento da casa, da sua sobrevivência mínima, são muito mais felizes, porque não têm uma procura, não estão em procura nunca. O que faz a arte é um sofrimento muito grande, que é o procurar ir além, procurar saber mais. E muito que se estude sobre a religião, muito que se leia sobre filosofia, estamos sempre completamente com o sentimento de que não somos nada, somos muito pouca coisa. Agora, os artistas é que deixaram para nós o prazer. Eu, por exemplo, adoro pintura, adoro desenho, faço alguma coisa incipiente sobre isso, tirei alguns cursos, enfim, incipientes sobre isso, mas ainda hoje em dia me ocupa pintar alguma coisa, porque enquanto se está a pintar, não se está verdadeiramente a pensar em nada. Quer dizer, quando se escreve, que eu também escrevi já 20 e tal livros, está-se muito envolvido naquilo que veio desenhando e a seguir, e a seguir, e a seguir, e procurar saber mais. O Fernando Pessoa procurava sempre saber mais. E entrar por muitos caminhos diversos, muitos caminhos. Primeiro, ele vinha de uma família culta, teve a sorte de vir de uma família muito culta. Ele foi muito influenciado pela mãe, como estava a dizer, não é? Era uma senhora, para aquela época, especialmente muito culta, porque falava inglês, porque falava francês, porque falava piano muito bem, porque se interessava por arte. E, portanto, era um bocadinho de sorte dele ter uma mãe assim. Depois teve um padrasto, que também era E o pai já tinha também, já era um crítico musical. O pai, que não era muito pequenino. Mas ainda apanhou qualquer coisinha, não é? Apanhou com certeza. Os géneros apanhou, com certeza. Depois teve um padrasto que também era um homem inteligente e culto e boa pessoa que gostava dele, que teve um grande desgosto quando ele desistiu do curso superior de letras. Um grande desgosto, ainda tenho eu uma carta. Do Henrique Rosa. Enorme, porque ele achava que o nome do João Rosa. Do João, sim. Porque ele jogava que o Fernando iria muito longe e que acabou por não tirar o curso de letras. Depois, que na altura era importante. Na altura era muito complicado. Portanto, quer dizer, eu acho que o Henrique Rosa, eu já fiz várias palestras, já fui convidada a fazer sobre o Henrique Rosa, que era o irmão do padrasto. É irmão, pois. O irmão do padrasto, que Exato. era um homem muito, muito inteligente, muitíssimo culto. E muito avançado para a época, não era? Sim, era muito culto, muito inteligente, muito contra a Igreja Católica, Pois. o que não admira nada para aquela época especialmente, não é? Um grande crítico. Não era antirreligioso, Claro. era anti-Igreja Católica. E o Isso. Fernando Pessoa, Pois. muito jovem, chegava da África do Sul, de repente, vai começar, por obrigação, primeiro, para tratar de papeladas, começa a visitar a casa, no largo ali, como é que é, o Leão? Não. Como é que se chama aquele sítio ali? A Escola Politécnica, aquele largo que há ali. Largo do Rato? Sim, cá em cima. O Príncipe Real? Não. Sim, Príncipe Real. O Henrique Rosa, que morava no Príncipe Real. Ainda existe a casa, que não era da família, era alugada. E ele passa aí constantemente a casa do Henrique Rosa, que arranjava, além disso, uma doença físico-mental que tinha, chamava-se
agrodistância, é o medo das distâncias, o medo de sair à rua. Dos sítios públicos, o medo dos sítios públicos. Exatamente. Agorafobia. Ele passa a ter constantemente o visitado. E chega lá e vê uma biblioteca fantástica Pois. e vê um senhor, que era amigo do Egas Muniz. Eu tenho lá ainda um livro assinado do Egas Muniz, oferecido ao Henrique de Sousa, ainda tenho na minha casa. Pois. Portanto, quer dizer, havia uma grande afinidade que se tornou do Fernando Pessoa juvenil com este irmão. Que era um sábio, no fundo, que era um E esse irmão sábio. do padrasto, que tinha imensa graça, escrevia para um jornal cómico. Havia um jornal cómico e ele colaborava com o nome ao contrário, Azor, que é Rosa, que era o apelido, com Z ao contrário. Pois. Azor. E era assim uma espécie de uma história um bocadinho escandalosa que ele assinava e meteu o Fernando Pessoa num jornal para o Fernando Pessoa ganhar algum dinheiro. Pois. Ele fazia imensas, como é que se chama? Charadas. Essas charadas, nós sabemos da existência delas, porque as cartas com a Ofélia, ele fala que também ganhava algum dinheirinho Pois. a fazer charadas. Portanto, quer dizer, a história de um homem como o Fernando Pessoa, muito curta, porque morreu muito cedo, mas plena de... Apanhou muitas influências positivas da própria família. E a Tianica, depois a Tianica também foi importante, não é? A Tianica eu conheci. Ainda conheceu? Lindamente. Sim, fabuloso. Era irmã da minha avó. Pois. E viveu, eu não conheci a minha avó, porque nasci no ano que toda a gente morreu, que eu digo sempre, eu nasci no ano que toda a gente morreu. Morreu o meu avô paterno, morreu o Henrique dos Santos Rosa, que era muito importante, morreu a minha avó e morreu a minha irmã. Portanto, no ano de 1925, morreram 4 pessoas e eu. Portanto, quer dizer, nasci numa época tristíssima da família, não podia ser pior. Pois. Mas pá, talvez tivesse marcado, porque as coisas marcam muito as pessoas, não é? Pois. As pessoas ficam muito marcadas, mesmo quando estão em gestação, por aquilo que vai acontecendo à mãe. Mas a Tianica aguentou isso, aguentou muito isso tudo. Pois. Culta, eu lembro lindamente dela, a única pessoa que eu me lembro mesmo muito bem é ela. Muito bem, uma mulher muito bonita, com muito boas feições. Eu lembro dela sentada na sua cadeirinha. Agora, naquela época, havia a moda. Do espiritismo. De haver a mesa. Sessões espíritas, mesas pé de galo. Exato. Havia a moda. Porque afinal nós todos vivemos épocas, não é? Pois, exato. Marcam muito. Exato, assim foi completamente. Quase que a religião é substituída por estes festivais de música. Um bocadinho. Tanta gente, braços no ar, E a bola. Não houve tanto, a religião é substituída. Porque Mas Fátima há muito. Ainda há Fátima. A Fátima ainda sobrevive, coitadinho. Cada vez com mais gente. o homem precisa de religiosidade. O homem é... Pronto, há vários níveis. Há vários níveis. música moderna, quando eu vejo aquele monte de gente nova, não sou contra. Claro, e há alguns. E há uns que transmitem boa música e há outros que é mesmo para arrebentar com as cabeças, não é? Pois é. Interessante, mas quer dizer, o apelo, o apelo de uma comunidade Pois que é. está bem consigo própria, mas em comum, com Pois a é. música, cantam todos igual, Pois é. sentem um apoio, porque o ser humano é um ser muito sozinho. E depois tem tendência gregária. E quando Exato. se agregar, Pois é. quando está agregado em qualquer movimento, seja ele musical, seja o que for espiritual, sente-se menos sozinho. Aí há uma expansão da consciência. Ele já não é tão sozinho e tem uma força maior de grupo. Dona Manuela, desculpe só voltar um bocadinho atrás. A Tianica falava-lhe muito de Fernando Pessoa, era uma memória querida. Eu isso não posso dizer. Já acabei de dizer, quando o Fernando Pessoa morreu, eu tinha 10 anos. Sim, não. Portanto, quer dizer... Não, ele está a dizer mais tarde, quando a Tianica fala consigo, se lhe contou algumas histórias do Fernando Pessoa. Está ele a perguntar. Não, pô. Não, eu isso não sei. Mas ela era uma pessoa... A minha mãe falava muito do passado. Porque a minha mãe queria muito que eu percebesse o que tinha sido passado. Exato. E, portanto, falava exaustivamente. Eu nunca vivi na África do Sul, claro, fui tão pouco. E, contudo, parece que conheço os sítios. Conheço mesmo, pois. Porque ela falava de Pretória, e falava de Durban, e falava de tudo, dos amigos de lá, e das escolas, e de tudo. Não quer dizer, eu vivi só através da memória da minha mãe. Exato. Exaustivamente falava sobre o passado. Ela queria imprimir, Pois é. realmente em mim, porque o meu irmão era mais novinho, não é?
E para mim, qualquer coisa do passado para se fixar. Exato. Nós todos somos um bocadinho, não é? A querer encontrar um esteio. E transmitir, fazer os tais roxinóis. A minha avó morreu com 96 anos, portanto. Eu ainda conheci, ainda fui lá à casa visitá-la e depois fui. Nós éramos todos muito próximos, super próximos, porque vivíamos sempre na mesma, em Lisboa, no mesmo prédio, aqui em Duarte, no Estoril, a mesma coisa. Portanto, é uma avó muito próxima, sempre tentou muito, quer dizer, sempre, no fundo, o nosso, agora estou a falar meu, não é? Exato. Fernando Pessoa foi muito através da Claro. que era a irmã, os outros irmãos Não viviam cá, viviam em Inglaterra. Pois era. Muito, mas não havia essa transmissão e ela fazia questão de falar, falava muito. Ela era uma representante do Fernando Pessoa, sentia-se completamente, era mesmo, estava ali, Realmente, ela quer... e era um ser de um amor muito grande, uma grande doçura, pelo menos comigo foi extraordinária. Era como pessoa. E a tristeza Pois. dela, de Pois. saber que ele morreu de uma maneira atualmente Precoce. tão estúpida, quer dizer, uma doença que depois é tratável, não é? No fundo é tratável. Pois, Não é? Quer dizer, foi como é que se chama aquilo? Polvo. Ele pegou um voo. Pois. Hoje em dia quase que morre no polvo. A pessoa é... mas pronto, eu também estava, eu acho que é como a morte do Antério, eu tenho trabalhado muito o suicídio do Antério e no fundo ele morre também, há uma geração que morre, e são seres quase cristos, no sentido de sacrificados, são seres que assumem aquela geração, assumem as dificuldades daquela geração, e eu também assumi um bocado isso. Todas aquelas lutas, eu estou-me a lembrar o Antério de Quental, quando ele suicidou-se mesmo, pronto, e morreu com 49, mais 2 que o Fernando Pessoa, mas pronto, são duas figuras muito próximas e que com uma genialidade tremenda e que podiam ter deixado muito mais, mas morrem porque as condições não os apoiam completamente, são seres um bocado pioneiros e depois a dominância mental é um bocado contra eles. O Antério teve muito quando ele ataca ao Castilho, que é quase o mesmo que os Orfeus fazem com o Júlio Dantas, e salta tudo para cima, ele quase que vai para os Açores e diz que já nem quer quase escrever nem falar, e depois no fim da vida ele está recolhido em Vila de Conde, não é? E há o ultimato, e são os estudantes do Porto e outras coisas que vão buscá-lo lá, e ele que já está bastante retirado e que teve os seus problemas de saúde e coisas, ele assume aquele desafio em nome de Portugal, e mais uma vez os estudantes depois são desapoiados pelos partidos e ele tem mais uma desilusão total e sai daqui e vai para os Açores e depois... A parte física e mental estão muito... Muito. Quer dizer que quando o Fernando Pessoa estava cansado, né? A senhora disse há pouco que o seu tio estava cansado, entendi bem, nesses últimos eu anos. acho que... Desiludido um bocadinho estava. Quer dizer, eu acho que foi uma pouca sorte a ter aquela doença, foi uma doença súbita e que podíamos ter pensado que se podia ter evitado, não é? Porque não havia meios científicos naquela altura para detectar e melhorar. Eu ouvi contar, que o meu pai foi visitá-lo, porque a minha mãe tinha acabado de partir uma perna no Estoril, na casa do Estoril, onde eu estou agora a viver, não é? Que é uma casa já muito velha, muito antiga, e tinha havido um temporal muito grande, o telefone do Estoril, que ainda me lembro o nome, tanta coisa que eu gostaria de me lembrar, interessante, que não me lembro. Eu lembro do número de telefone daquela época, que é para rir. Era o 365 Estoril, imagina. A gente ligava e dizia, menina, ao telefone, ligava as tuas meninas ao telefone. Olha, dê-me o número tal. Olha, menina, muito obrigado, dê-me o número tal. Era o 365 Estoril, porque realmente hoje em dia é impensável com a técnica hoje, pensar que a gente falava ao telefone com uma menina que ligava. É impensável. Mas a verdade é que ele não tinha aparecido aos anos da minha mãe, a 27 de novembro. E ele aparecia sempre, porque a coisa mais importante da vida dele é dar os parabéns às pessoas que estimava. E ele não apareceu, mas mandou um telegrama, mesmo assim mandou um telegrama. E mandou um telegrama e a minha mãe ficou assustadíssima, tinha acabado de partir uma perna, naquela altura não havia os meios de agora, e disse ao meu pai, olha, era Francisco, vai, o que aconteceu ao Fernando, ele manda-me um Telegrama. Isto é uma coisa horrível. Ele vem sempre aos meus anos. O que é que acontece? O meu pai meteu-se no comboio, naquela altura era assim só comboio, meteu-se no comboio e veio para Lisboa e foi bater à Rua da Rocha, onde o Fernando estava a viver, na casa onde eu nasci, hoje em dia, casa de Fernando Pessoa.
E ninguém respondeu à porta. Ele bateu nas vizinhas cenas pretas, que eram a tia e não sei o quê, de Jorge Cenas. Sim. Moravam ao lado. Nós morávamos no direito e ele morava no esquerdo. E as vizinhas, que eu chamava vizinhas, que era a velha, para mim eram as duas velhíssimas, mas era a mãe e filha, na altura. E responderam, o senhor Pessoa foi para o hospital, porque estava a sentir o remador, não está nada bem. Veio cá um primo dele, não sei o quê. E o meu pai foi imediatamente para o Hospital de São Luís, onde ele estava internado. E tinha estado lá o Jaime de Andrade Neves, que era nosso primo e médico, tinha sido formado em Paris e fazia clínica geral e não sei o que mais. Bem, e como era o único médico da família, tinha ido com ele ao hospital. E o meu pai foi e viu que ele aparentemente não estava muito doente, quer dizer, não estava a queixar-se de dores, não estava aflito, não estava a pensar na morte. Não, diz isso. Se estivesse a pensar na morte, aquele cunhado que eu gostava tanto, que eu dava-se lindamente com o meu pai, mas lindamente, como é que ele não teria dito que estava muito mal? Pois. E o meu pai voltou para o Estoril e pacificou a minha mãe, assim como quem diz, ele não está assim tão mal, até que ele durou 2 dias, verdadeiramente. Portanto, que ele estava mesmo muito mal. Pois é. Houve aquele embaraço intestinal, não é? Que ele deu um nó, Pois. que é o que não sei, e morreu assim. Portanto, foi um choque para a minha mãe terrível. A minha mãe ficou doente durante muito, muito tempo. Ele acabava de partir uma perna e ver o irmão, De repente, pois assim, porque ele era muito de ter constipações, depois tinha tosses e constipações, fumava muito, tinha muita tosse. Eu isso ainda me lembro da tosse, por acaso não me lembro. Mas quer dizer, realmente ninguém esperava que ele morresse com aquela idade, não é? Pois é, pois. Muito Apesar dele, nas suas contas astrológicas, já tinha admitido que aquele ano seria perigoso, não é? Tinha admitido vários, mas aquele era um dos anos perigosos, não é? Agora, a percepção dele, eu acho que ele não tinha muita percepção que ia morrer tão cedo, não é? Acho que ele não tinha a percepção que ia morrer tão cedo. Não, pois é. Apesar de ter feito um prognóstico. Exato. Fez alguns e um deles aponta aquela data. Ele fez vários. Pois foi. Mas a tia Anica, acha que, há bocado falou que ainda conheceu a tia Anica. A tia Anica era uma pessoa que culturalmente tinha algum valor, porque ele fala aqui com ela como se ela possa compreender isto tudo. Porque a maior parte das pessoas... A tia Anica. Eu sei, mas naquela época usava-se, era moda. Pois. Era moda a pessoa sentar-se à volta do meio, numa mesa redonda, e chamar os entes. Tentar, exato. Quer dizer, era uma moda da Europa. Pois, mas ele depois fala disto do ocultismo e nos sentidos ocultos, que não é só isto, e portanto dá aspecto que a tia sabia um bocado mais. Sim, mas é que a tia Anica, no fundo, também era irmã da minha avó. Eram mulheres criadas do mesmo meio. Exatamente. Também era uma mulher muito boa. Também falava inglês e francês pelo menos, inglês talvez não. Inglês não sei. Exato. Minha avó falava muito bem. Francês, sim. A tia Anica era francês. Pois. Na altura era... Mas quer dizer, as épocas são todas diferentes. Claro. Quando analisamos as pessoas, corremos sempre todos nós o risco de dizer a mais. Ou mais ou menos do que... Exato, assim isso é. E então, sobretudo, génios desta dimensão como pessoa, que são muito inabarcáveis, não é? Olha, só para terminar, Dona Manuela, em breve é dia de Santo António. Exatamente. Fazem uma festa especial, assinalam de alguma forma? Não fazemos nada especial. Mas que eu pessoalmente posso fazer, apesar de ser uma grande crítica, muitas vezes, da religião católica, sempre fui uma grande crítica, embora haja pessoas extraordinariamente ótimas e boas da Igreja Católica, como em todas as religiões, pessoas maravilhosas. Mas a Igreja, propriamente católica, acho que prejudicou muita gente no passado. Eu vivi uma época em que a Igreja Católica prejudicou muitas pessoas. Mas em que aspectos? Em que aspectos? Especialmente, quer dizer que a Igreja precisava de membros para a Igreja. Para isso as mulheres tinham que ter os filhos todos. As mulheres tinham que ter os filhos todos. Sim. Pois, sim. Querem membros, precisam Claro, como todas claro. E então as mulheres, antigamente, como as minhas avós, trisavós... Tinham 9, 10 filhos. Tinham que vir. Porque pensar em reduzir o número possível de crianças a vidas no mundo. Isso, para as mulheres, era uma vida sacrificadíssima. Isso era, pois. Sacrificadíssima. Como é que uma pessoa se pode dedicar a ter 10 filhos, 15 filhos,
com muitas pessoas da minha vida. E poder ler francês ou inglês. A tia Anica é que fez bem que não teve nenhum filho. Eu sou nesse sentido. Não quero dizer que haja a outra parte espiritual que não tem nada a ver com a igreja, que tem a parte que eu acho que é principal. Para mim, a principal é esta frase, para mim, não faças aos outros porque não queres que façam a ti. Para mim, esta é a religião máxima e chega. Não preciso mais nenhuma. Porque realmente, se nós tentarmos sempre tratar o próximo como a gente gosta de tratar em nós estamos sempre bem com o mundo e com as pessoas que nos rodeiam. Isso é. Se tivermos o coração agora, aberto. Grandes filosofias sobre coisas que nós não sabemos, porque afinal morremos tão incultos. Não, mas ajuda a tentar saber um bocadinho. O Fernando Pessoa tem muito essa ideia, que ele chama mesmo talhar o corpo espiritual. Nós estamos aqui a aprender a criar um corpo espiritual. Ou seja, quando nós morrermos, ele diz que é só o dobrar de uma esquina, deixamos de ver, mas a pessoa continua. Portanto, nós sabemos que quando morrermos, saímos em espírito e alma deste corpo. E isto é importante nós refletirmos nisto e meditarmos nisto para ganharmos mais esta informação, porque nós somos muito uma soma de informações e temos muita informação do exterior em que a vida humana não vale nada e que somos só cérebro e que não há alma nem há vida depois da morte. Se nós não meditamos um bocado e não refletimos disto, nós acabamos depois por perder forças do outro lado para despertar. Exatamente. A sua mãe disse uma vez, eu fiquei um bocadinho depois na dúvida, já que ele falou de Santo António, que o Fernando Pessoa tinha um santinho de Santo António. Tem ideia disso ou não? Um santinho. Tinha um santinho de Santo António. Eu ofereci o santinho que eu usava na carteira, ofereci ao Museu de Santo António. Ah, bravo. bravo. Fui buscar a casa e eu e o meu irmão, no fundo, era meu e o meu irmão, oferecimos o Santo António ao Museu de Santo António. Tanto que eles convidam-nos sempre a ir lá. Olha, eu nunca fui, não sei porquê. É curioso. Mas de vez em quando há uma atividade. É ali ao pé da Sé. Olha, eu participo numa página de Facebook que se chama Caminhos de Santo António. Vou pôr lá de novo a afirmação porque eu fiquei um bocadinho na dúvida. Porque o Fernando Pessoa, no fim da vida, faz aqueles 3 poemas aos santos populares. Exatamente. E ele é um bocadinho do Santo António, um bocadinho brejeiro, que Santo António, no fundo mas é um casamenteiro namorisqueiro. Depois dá para baixo do São Pedro, que é o católico pesado e que tenta controlar isto e aquilo, e diz que ele é do São João, porque está ligado no fundo com os templários e ele é templário e mais elevado que no fundo que o São Pedro, etc. Mas então é interessante. Lembra-se do santinho, era um santinho que ele usava mesmo na carteirinha dele? Usava sempre na carteirinha. E eu, como herdei isso da minha mãe, achei que era realmente bom estar num sítio público. Exato. Está lá. É a única forma que ele vê da adesão dele à igreja, a um santo da igreja, não é? No fundo, não se lembra de mais nada de especial. Por exemplo, o Natal, acha que ele... Ele também tinha uma Nossa Senhora. Tinha uma Nossa Senhora, uma imagenzinha ou uma... Uma imagenzinha daquelas imagens que nos dão nas igrejas, não é? Que nos dão. A imagem que é em barro, ou em plástico, ou em quê? O que é que se lembra? É uma espécie de Nossa Senhora assim muito simples. Pois. Lembro da imagem. Mas que é o tamanho do copo, ou um bocadinho maior ou mais pequena? Normal. Sim. Normal. Quer dizer... Isso é curioso porque, como sabe, eu até publiquei naquele livro Poesia Profética Mágica e Espiritual e não foi muito reconhecido. Eu publiquei 2 poemas do Fernando Pessoa, pouco antes de morrer, dedicados a Nossa Senhora. No meio desta confusão que ele estava contra a Igreja e por estar a ser tão atacado, ele no fim da vida tem alguns poemas que não estão completos, mas em que ele dirige à Nossa Senhora e até um bocado como mãe e com misericórdia, como mãe, exatamente. Voltar à origem. E ele estava a voltar à origem, exatamente, ele no fundo também. Ele também. Eu publiquei nesse livro Poesia Profética Mágica e Espiritual, estão lá podes. Mas eu qualquer dia faço um textinho e meto no blog para vocês chegarem lá, porque o Fernando Pessoa realmente nesse nível é uma pessoa muito interessante porque tocou tantos assuntos, não é? E ao mesmo tempo teve certo tipo de experiências e depois teve realmente aquela oposição final muito intensa por ter defendido as ordens secretas, não é? E eu acho que essa parte pode também ter provocado um bocadinho mais ruptura nele, ter sido
estão atacados porque saltaram-lhe uma série de articulistas de jornais a atacarem o Fernando Pessoa, um poeta de café, como é que este homem está aqui a atacar a igreja, ao Salazar, atacar que ele não estava a atacar, mas como é que ele está a se opor à perseguição que se está a fazer à liberdade do pensamento. E o Fernando Pessoa, ele era um homem basicamente um liberal, não era? Era um ser que valorizava muito a liberdade de pensamento, por isso é que ele diz mesmo no fim daquele o general Henrique de Rosa, quando ele veio para cá, era um jovem, naquela idade que nós todos somos recalcitrantes e revoltados. Exato. E esse teve uma influência enorme. Muito grande. Na vida dele. Pois. Mas enorme. Porque não tinha cá a mãe, não tinha cá o pai, o padrasto, não tinha cá ninguém, não tinha cá os irmãos. E aquele homem era um homem super inteligente. E aguentou até 1926, não foi? Parece que não, 25. Ficou a sentir-se, mas ao mesmo tempo contribuiu muito para um bocado de desequilíbrio na vida da escrita. O Fernando, naquela altura, começou a escrever poemas ordinários, que é a palavra, poemas ordinários, poemas de contestação. Era uma fase, pois. Porque era jovem, Pois. e depois estava influenciado por aquele homem super inteligente e que era um batalhador contra tudo que estava instituído. Era um livre pensador, não é? Como se dizia naquela altura, pois. E ainda por cima conseguia que ele ganhasse o dinheirinho que era importante. Portanto, ele no fundo foi, o Henrique Rosa foi no fundo uma espécie de apoio até 1925, que ele contava sempre... Ele é que vinha ajudar o Henrique Rosa. Exato, ele ia... Acabou por ele ter uma grande influência no Fernando. Pois é, e ele morou na mesma casa ali no Príncipe Real até 1920 e tal. Exatamente. Portanto, o Fernando Pessoa, sempre que quisesse, podia ir lá ter com ele e conversar. Nós temos lá ainda em casa procurações feitas pela mãe de Fernando Pessoa e pelo padrasto para ele tratar dos assuntos, ou o Henrique Rosa. Ainda tenho lá em casa. Interessante. Quer dizer, ele veio para ajudar e no fundo foi ajudar. E aqueles papéis que o pai dele, parece que pouco antes de morrer, ele retira-se para a tal quinta em Benfica, não é? Para apanhar os ares, para evitar a tuberculose que estava a miná-lo. E parece que ele, pouco antes de morrer, o Fernando Pessoa vai lá e recebe um maço de papéis que não se sabe o que é que eram esses papéis. Tem a ideia que o pai do Fernando Pessoa, seria críticas, seria memórias, ele passa um maço de papéis, está indicado, o Fernando Pessoa indica isso, não sabe, pois é uma parte interessante. Era um homem muito inteligente também, muito Tinha 9 ou 10, para não era? Muito pequeno. Pois. Muito pequeno, acho que menos. Menos, talvez 7 anos, talvez. Depois foram viver para a rua de São Marçal. Onde eu nasci, onde eu vivi. Foram viver para aí. E Pois foi. uma lista de móveis que foram vendidos que não cabiam na rua de São Marçal. Pois é. Estavam no largo de São Carlos, que a casa era grande, não é? E quando foi para a outra casa, muito mais pequena, tiveram que vender uma quantidade, e estes trastes que aparecem nas famílias com garrafas, e do Santa Rita, não chegou a ouvir assim grandes histórias da sua... A minha mãe falava muito do Santa Rita. Ah, sim, olha que chique. Mas muito, a minha mãe falava imenso. Ah, olha que importante. O Fernando arranja cada amigo. Mas aí era o Santa Rita Pintor, não devia ser o outro. Pois. Eu contei agora, assim, que uma vez ele disse, a minha mãe era enriqueta, mas toda a gente tratava por Teca. Teca, nós vamos à Baixa, ao Chiado, mas se vis um homem vestido com uma espécie de pijama aos quadrados, tu nem olhas, nem atravessas a rua, nem dizes nada. Era para mostrar que o Fernando tinha assim uns amigos um bocado extraordinários. Pois teve, Extraordinários. Pois era. Mas enfim, eu acho que tudo isto faz parte de uma vida riquíssima. É verdade. Curta e riquíssima. É verdade. Em que ele se deu com pessoas muito especiais. Muito especiais, também foram artistas também. É verdade. E abriram caminhos e abriram ideias, e estamos nós aqui ainda também a tentar abrir mais, graças a eles, não é? Eu moro na Rua de Santa Rita. Portanto, a Rua de Santa Rita é a minha rua. Olha as curiosidades. Só agora é que soube que a Rua de Santa Rita não deu... Antigamente chamava-se Rua das Oliveiras. Isso não era minha. Não era minha. Quando o meu pai fez lá a casa, era a Rua das Oliveiras, porque havia oliveiras. E agora, tenho eu uma oliveira na minha casa que foi plantada fora do sítio.
E quando o meu pai comprou mais um bocadinho de terreno, ficou a oliveira, que devia estar na rua, ficou dentro do terreno. Olha que Eu giro. tenho lá, que preze muito essa oliveira. Não dá azeitonas porque Pois. teria que ser tratado. Mas pronto. E de qualquer maneira passou a ser a Rua de Santa Rita. E eu sempre achei muito interessante esta relação que numa rua em que havia um pintor, em que havia pessoas inteligentes, com quem eu Pois é. gostava tanto, que era na rua que eu hoje vivo ainda. Acho. Aliás, parece também que a E casa... era a rua onde eu gostava de morar. Era a rua onde eu gostava de morar. É engraçado que eu só digo só sou. Porque a Rua de Santa Rita tem a ver com Santa Rita Pintor. Sabendo ainda Não tem a ver com a Santa Rita Pintor. Não, porque tem a ver com o pai deles. O pai. Com o pai deles. Mas onde moraram os Santa Ritas... Agora, só soube agora. Porque a quinta era a quinta de Santa Rita. A quinta era a quinta de Santa Rita, do Estoril. E existe a Rua do Val de Santa Rita, que é do outro lado do Val, e depois a rua onde moram, que vem lá de baixo desde a Junta de Freguesia, não é? Desde a Junta de Freguesia, e que circula vai até lá acima. Ainda há outra coincidência interessante, desculpe. A segunda mulher do conselheiro Do Conselheiro. Gal da Costa era a senhora Maria da Madre de Deus Amorim Pessoa, Exatamente. que não me recordo agora com precisão em que medida é que ela é antepassada de Fernando Pessoa. Antepassada familiar. Antepassada não. Mas eram. Exatamente. Havia um ramo que tinha uma casa em Tavira. Sim. Exato. Eu até conheci, numa festa com pessoas comuns, conheci essa senhora que era descendente dos Pessoa, Araújo Pessoa. Portanto, o avô de Santa Rita Pintor, de Augusto de Santa Rita, casou-se em segundas núpcias com alguém da família de Fernando Pessoa. É curioso. Para Muito resumir. engraçado, não é? E uma das coisas mais trágicas da vida de pessoa, sabe qual é que foi? Foi não se ter gravado a voz dele. Sabe, toda a gente me pergunta. As pessoas vêm ter comigo como é que era a voz. Exato. Como é que era a voz? Enfim, como é que eu posso reproduzir? É difícil, pois. Mas era uma voz mais baixinha. Mas é uma pena. Uma pena, porque nós encontramos o Tolstói. A única coisa Tolstói em 1901, nós encontramos vídeos a cantar e a tocar, não etc. não é uma voz estridente, nada. Nada, pois, Não é uma voz um bocado metida para dentro. pois. Uma voz um bocadinho, não sei explicar, natural, talvez, não sei. Quer dizer, e ria muito para dentro. O rir, é que eu me lembro perfeitamente que eu só fazia estapafúrdias e coisas para eu me rir, não é? Para brincar. E depois ria-se um bocadinho. Ele fazia e ria-se um bocadinho. Não, ele ria assim mesmo, mas era para dentro. Era um rir para dentro, percebe? Não Curioso. era um rir para fora, era um rir para dentro. E fazia maiores barbaridades que a minha mãe ficava com os cabelos em pé, porque ele, em lugar de me sossegar, Pois. fazia só que eu fizesse ainda mais as neiras, não é? Ah. Era um perturbador, ele era um perturbador. Perturbador de espíritos. Despertador. Um despertador. Foi na obra dele. E foi o contrário do educador, foi um deseducador, não é? Mas por outro lado também deu originalidade e gênio e expansão. Quando me perguntou, As pessoas não se deixarem oprimir. O que gostava era, ele sentava-se no apoio da rocha, na mesa, de jantar, no lugar, e ficava sempre à minha frente. E eu olhava ao meu guardanapo, se o meu guardanapo estava gordo, é porque tinha um presente que ele me oferecia. Pois. Mas que género de presentes é que ele oferecia, por exemplo? Eu lembro só três. Só três. Sim. Um era um carrinho de boneca, deste tamanho. Sim. Em metal, folha. Sim, que se usava muito, exatamente, exato. Era em folha que tinha uma capota encarnada. Veja lá, só me lembro disso. Giro. Tinha um boneco de loiça, bebê, mínimo, uma coisinha assim. Eu adorei, foi o que eu gostei mais de tudo. Foi aquele carrinho de boneca daquele tamanho. Mas deu muita coisa, assim, porque ele adorava dar. Mas reboçados e esse género de coisas não era do género dele. Relevar reboçados e outras coisas não se usava. Um broche que eu ainda uso. Ah, sim, bravo. Sozinhas. Ele achou que eu já era menina crescida, que já me podia dar um broche. E tenho ainda. Eu até fui ao Brasil, que há um ano e tal, 2 anos, com a minha filha Inês, fazer uma palestra lá. Boa. E levei Congresso de Fernando Pessoa. E levei o brochezinho. Bom. Achei que era a mesma altura de pôr o brochezinho Bom. perante os brasileiros que adoram o Fernando Pessoa. Sim, sim. Conhecem.
Isso sei. Adoram. Isso transmitiu certas energias dele através da joia. E os animais? Qual era a relação deles com os animais? Tem alguma ideia? Não. Nunca viu nada? Não. Não, porque eu só tive cães e tudo mais tarde. Mais tarde, pois era. Eu não tenho ideia nenhuma da relação. Agora... A única coisa boa para falarem comigo é que eu nunca minto. Exato, que é ótimo, que é o mais importante. É que a maioria das pessoas andam a contar histórias que não sabem. Inventam, pois. Há umas que mentem, outras inventam. A única vantagem que tenho é que só aquilo que eu mesmo sei é que eu digo. Exato. Ou aquilo que a minha mãe contou e que eu penso que é verdade. Agora, ele, nesses jantares, quem a cozinhava? Tinha uma empregada que cozinhava, era? A minha mãe sempre esteve ali na Rua da Rocha, uma empregada. Tinha uma empregada, pois. Mas quando ela foi para o Estoril, o Fernando Pessoa ficou lá sozinho, ele cozinhava alguma coisa? Não, ele andava sempre... Ele tinha uma pessoa, que era a Dona Irene, pois. que tratava da roupa. Tratava da roupa. Mais extraordinário que pareça, ele gostava... eu lembro do saco da roupa, eu às vezes digo isso, que é ridículo, coisas interessantíssimas que eu não me lembro. Pois. E lembro do saco da roupa suja, que a Dona Irene era todo creme, orlado vermelho, e tinha as iniciais P, Chivo. e ela levava aquilo com a roupa suja e depois trazia com a roupa engomada. Mas A senhora era só para a roupa dele. só para a roupa, pois. O resto não sei. Para a comida não se sabe. Não. Ia comer fora, pois era. Um homem sozinho não dizia. Exatamente, andava conforme os amigos, ou isto e aquilo, porque ele andava... Não tinha jeito nenhum para cozinha. Não. E essa sala de jantar era da parte da frente da casa? Da parte de trás. Da Era parte de a trás. casa do senhor Xuxô. O Coronel Xuxô. Que hoje em dia a casa de uma pessoa, essa parte eu conheço toda. Já até dei elementos para um senhor... Para reconstituir. Sobre a casa e os móveis. Pois. E ele ficou espantado. Tanta coisa interessantíssima que eu podia me lembrar, que não me lembro. E daquilo eu lembro. Lembraste? Lembro-me dos móveis, do sítio dos móveis, do relógio que estava entre as duas janelas, do jardim lá embaixo, que eu adoraria que fosse meu. Pois. Não era no Xixogo. Adoraria ter um jardim, felizmente mais tarde tive, não é? Mas naquela altura não tinha jardim nenhum. E ainda hoje em dia é viva a neta desse... Xixô. E mora ali ao pé de nós em Lisboa. E o quarto do Fernando Pessoa era para a parte de trás e... Não. Aquelas casas antigas tinham quartos interiores. Era um quarto interior, exato. Então, o quarto da frente é que era o bom, era para mim, porque era criança. E depois, quando o meu irmão nasceu, ele esteve lá também um tempo, nesse quarto, que era para mim e para o meu irmão. Depois havia um quarto no meio, mesmo no meio da casa, que não tinha janelas, tinha portas. Só. Um quarto muito mal ajeitado, tinha 3 portas. Que onde o meu pai e a minha mãe tinham uma cama de casal. E encostava ao quarto, esse quarto, havia um quarto mais pequeno, que também é interior, que era do meu Fernando Pessoa, tinha uma porta que se abria para a nossa casa de jantar e tinha muita luz que provinha das traseiras. Mas era interior. Era interior. Naquela altura, as casas eram feitas de uma maneira diferente. Pois, havia os quartos interiores, mas ele tinha lá os livros, lá dentro também, tinha lá livros. Tinha saguão, não era? Tinha saguão. Tinha lá livros dentro do quarto, ou não? Tinha uma estantezinha. Uma estantezinha, pois. Muito bem. Bom, já evocámos aqui o Fernando Pessoa, as nossas vibrações de luz e amor para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois é. Obrigado.